Muito bem, vamos para a lição de número 11 com o título A Realidade Bíblica do Inferno. É uma realidade. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia Sagrada foi justamente aquele que morreu na cruz do Calvário para nos livrar da condenação eterna. Então, com propriedade, Jesus foi o que mais falou sobre o inferno, porque ele quer nos livrar do inferno, da ira vindoura. Ele quer nos livrar da condenação eterna. O inferno é uma realidade e a palavra do Senhor Jesus Cristo diz aqui em São Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, inicialmente, a condenação eterna, o lago que arde com fogo e enxofre, aonde será lançado a morte, aonde será lançado o inferno, aonde será lançado aqueles que não estão escritos no livro da vida, aonde será lançado o diabo e os seus anjos. Inicialmente, esse lago que arde com fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que negarem a Jesus, o que é negar Jesus? Negar a Jesus já é o próprio inferno. Viver sem Deus já é o próprio inferno. Então, o que é o inferno? Inferno é viver sem Deus. Quantas das vezes a pessoa diz: ah, mas o inferno é aqui na terra. Mas por quê? Porque ele está experimentando uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo. Por isso a vida dele está no inferno. Mas que Jesus venha abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para que possamos crer nele como único e suficiente Salvador das nossas almas. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então o Senhor Jesus Cristo, ele traz esse alerta para nós. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em São Mateus capítulo 25, do versículo 41 ao versículo de número 46. Nós vamos agora para a nossa introdução. Então essa lição é muito importante porque agora na pós-modernidade, né, as pessoas estão negando a existência do inferno, estão negando a existência de uma condenação eterna, porque, ah não, pastor, mas Deus é amor. Sim, claro, Deus é amor. Mas se Deus é amor, como é que ele vai lançar alguém no inferno, meu querido? Justamente por isso, ele deu o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, que morreu sem pecado, que morreu sem ter cometido nenhum crime. Ele foi o Cordeiro perfeito para nos livrar da condenação eterna. A introdução está dizendo: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que do céu nas páginas dos evangelhos. E ele também ensinou mais sobre o inferno do que o próprio apóstolo Paulo. Então Jesus foi o que mais falou sobre o inferno, o que mais ensinou sobre o inferno, justamente para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos fugir deste inferno. Então nós vamos ver que no decorrer desta lição, viu, um ensinamento sobre algumas palavras do significado que traduzem inferno, e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Então não tem como nós negarmos a doutrina que nos ensina a respeito do inferno. A primeira parte, o pensamento humano a respeito do inferno. No item 1, filósofos e teólogos de mente cauterizada. Então, há muitos filósofos e teólogos de mente cauterizada, os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno, então por que eles estão negando a existência do inferno? Porque a partir do momento que eles entendem, né, que realmente é uma doutrina bíblica, que realmente o inferno existe, e ele precisa mudar de vida. Precisa o quê? Precisa dar um braço a torcer e dizer que a Bíblia é verdadeira. Então negam a existência do inferno, dizem que não é compatível, né, com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia. Nós cremos na inspiração plenária da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia
de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, ela é inspirada pelo Todo-Poderoso e, portanto, tudo que há na Bíblia é verdade. Então, teólogos modernos e pós-modernos negam essa inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas, né, irão para o inferno, mas é por um tempo provisório, durante um período de tempo, né, depois serão purificados, receberão uma segunda chance. Isso é uma doutrina muito conhecidíssima, né, do purgatório, mas na Bíblia Sagrada não há base para esta doutrina. Na Bíblia Sagrada ela é bem clara em dizer que a Bíblia diz lá em Hebreus 9:27, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. No item 2, o ensino universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu, por exemplo. Não haverá diferença no destino de um assassino frio, cruel, para o destino de um crente, né, que busca a Deus e se arrepende dos seus pecados e procura ter uma vida santa. Então a ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus e como Deus, né, como Deus é amor, então ele jamais poderá condenar um ser humano à punição eterna. Então este pensamento é um pensamento humanista, é um pensamento errôneo. Na verdade, a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, para Deus olhando para a terra, viu que todos nós somos pecadores. Então não existia nenhum de nós bonzinho, nenhum de nós merecíamos o céu, mas todos nós através do pecado original de Adão, todos nós estávamos condenados e só Jesus pode nos salvar e nos livrar. Então, nós temos que tomar este cuidado. No final todos serão salvos. Não. Quem será salvo? Somente aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Também não é placa de igreja, viu? Não brigue por causa de placa de igreja. A igreja boa é a minha, igreja boa é a minha. Não, igreja boa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus só tem uma igreja. Quem faz parte desta igreja? Aqueles que seguem a Bíblia Sagrada de acordo com o que ela manda, daquele que crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, que está que foi batizado nas águas conforme Jesus foi batizado, que participa da Santa Ceia conforme Jesus Cristo instruiu, né, que é uma ordenança. Então siga a ordenança, siga a Bíblia Sagrada e seja salvo no Senhor Jesus Cristo. No item 3, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico, e o que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores, que Paulo diz, ele diz assim, eles têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Eles têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Mateus 7, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, ou seja, estão com ensinamentos errôneos, eles resistem à verdade e também apostatariam da fé. Muitos têm apostatado da fé e dariam ouvidos à doutrina de demônios, tendo as suas consciências cauterizadas. Quantos, né, estão com a sua consciência cauterizada? Diz a Bíblia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então são doutrinas de demônios, querendo tirar o quê? Querendo tirar o nosso foco da graça, querendo tirar o nosso foco daquilo, né, que é a verdade bíblica. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todo esse alerta apostólico quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Então que nós possamos ficar alertas, que nós possamos ficar acordados quanto a isso, viu? Parte 2, como a palavra inferno aparece na Bíblia, no item 1, no Novo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Novo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova.
Nela traz a ideia do Antigo Testamento de morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Então, quando a pessoa morria no Antigo Testamento, eles diziam foi para o Sheol, ou seja, foi para o mundo dos mortos. Então, essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados deste lugar. Então, no Antigo Testamento já tem a ideia de que os fiéis seriam resgatados deste lugar. Então, morreu foi para onde? Foi para o mundo dos mortos. Qualquer pessoa que morria para o mundo dos mortos. Mas o mundo dos mortos para o Antigo Testamento havia uma separação nesse mundo dos mortos. Havia o quê? Um lugar de tormento e um lugar que eles chamavam de seio de Abraão. E que Jesus chamou esse local de paraíso. Eles tinham na sua concepção de que os fiéis seriam resgatados deste local. Então eles já tinham isso na sua mente, né? É bem claro na sua mente, dizendo assim, ó, no Salmo 49, versículo 15: mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então eles criam que Deus, que a pessoa não passaria, não ficaria por muito tempo nesse mundo dos mortos, mas que a sua alma seria então resgatada deste lugar, que a sua alma então seria resgatada deste lugar. E é essa ideia que é trazida ali do Velho Testamento. O Salmo 9, versículo 17 também diz, ó, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então eles tinham certeza que aqueles que não pertenciam a Deus estariam no inferno. E aqueles que amam ao Senhor, que amam a Deus, não permaneceriam sempre naquele mundo dos mortos. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Mas Jesus, né, ao contar a história do rico e Lázaro, ele deixou bem claro esse pensamento. Assim, no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, no mundo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrito como lugar de castigo. Então, também é descrito como lugar de castigo. Então, agora no Novo Testamento é bem claro esse ensinamento, e fica bem claro o ensinamento de que a pessoa que morre com Cristo estará no paraíso até o arrebatamento ou até a ressurreição. E também a pessoa que morre sem Cristo estará no lugar de tormento até o juízo final, né? Até o juízo final, onde receberá um corpo preparado para passar a eternidade naquele juízo final. No item 2 aqui, do qual nós estamos falando, 3 palavras gregas aparecem no Novo Testamento, e as 3 palavras gregas foram traduzidas pela palavra inferno. Uma delas é Hades, traduz a palavra hebraica Sheol. Uma das palavras também é Tártaro, e a outra palavra é Geena. Então a palavra Hades significa lugar de castigo, também pode referir-se ao estado de morte do ser humano, que o ser humano experimentará no fim da vida. Então esta palavra Hades, nós temos que estar atentos a esta palavra Hades, por quê? Porque depois nós vamos ver também que havia ali, próximo a Jerusalém, um lixão onde eles colocavam fogo, e as pessoas entendem, né? Porque ali, na verdade, não é que é bem aquele local, mas aquele local é usado como uma figuração do inferno. Olha só, a palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo, que é a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofreram punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Então tem anjos. Veja bem, quando Satanás se rebela, uma terça parte dos anjos cai com ele. Esses anjos são chamados de demônios. Mas também a Bíblia fala de outros anjos, diz assim, ó, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, não havendo lançado no inferno, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, nos dá a entender que também há alguns anjos que estão reservados ali para o juízo. Aí esse Deus não permitiu estar vagando pela terra, mas Satanás e os seus anjos, que são os demônios, vagam pela terra, causando intrigas, causando divisões, causando problemas nas famílias. Então os demônios estão atacando diariamente. Por que isso? Porque aí esses demônios que são comandados por Satanás, eles agem sobre a face da terra para tentar tirar o homem do foco do seu ideal. Nosso foco é o Senhor Jesus Cristo. Mas agora que em Pedro também Judas fala sobre isso, fala sobre alguns anjos que deixaram
deixaram a sua habitação. Esses já estão guardados para o juízo final. E também nós temos a palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significando castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inon, ao sul e leste de Jerusalém. No lugar, neste lugar, né, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inon como de julgamento, é vale de julgamento. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava lixo da cidade. Então veja bem, por que esse lugar por que ele foi usado como figuração? Porque era um lugar que queimava lixo, era um lixão a céu aberto, se queimava lixo, e ali então dava-se para se entender como que é um lugar terrível e onde o fogo estava ali sempre presente. Então se figurou esta palavra, se figurou este local como o inferno. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Por isso que foi comparado dessa forma, para que a pessoa entendesse o que é o inferno. Olha só, o João Batista falou, né, usou esta palavra, disse assim, ó, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Quando ele fala condenação do inferno, eles estão entendendo, né? Por quê? Porque aquele local faz jus ao inferno. Então as pessoas dizem, olha, nós sabemos do que João Batista está falando, nós sabemos do que ele está, do que ele está nos alertando. Ele está nos alertando para nós não irmos para este lugar, não irmos para o inferno, não irmos para um lugar semelhante àquele ali onde está o lixão queimando a céu aberto. Parte 3. A doutrina bíblica do inferno, o conceito bíblico de inferno, à luz de São Mateus 25 e 41, que é o nosso texto áureo, né? À luz deste texto áureo, que diz assim, ó, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, de acordo com esse texto, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem conforme a sua semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra ele. Então que o próprio Judas também, aqui em Judas também, Judas cita também essa passagem, né? Onde alguns anjos deixaram a sua habitação e Deus deixou reservado para o juízo final. Entretanto, quando o ser humano despreza Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus desse século, o diabo será também, Deus desse século, a pessoa então está condenada a viver eternamente sem Deus. O que é inferno? Inferno é estar longe de Deus, isso é inferno. Por isso que as pessoas falam, minha vida está inferno, porque está longe de Deus. Pastor, mas Deus é justo, Deus é fiel, Deus é amor. Como é que Deus vai lançar a pessoa no inferno? Veja bem, se a pessoa não quer andar com Deus, se a pessoa não quer servir a Deus, qualquer coisa longe de Deus já significa inferno. Não teria como Deus criar se Deus criasse um planeta exclusivamente para aqueles que não querem servir a Ele, você diz assim, porque Deus então não cria um planeta, deixa essas pessoas lá que não querem servir a Ele. Já é o planeta que nós vivemos, o planeta que nós vivemos agora, tem pessoas que servem a Deus, tem pessoas que não querem servir a Deus. E a vida delas está um inferno, porque não tem a paz de Cristo. E eles estão matando, estuprando, estão fazendo coisas terríveis, coisas que você olha e você até pensa, né? Alguns até pensam assim, mas Deus não está vendo isso. É claro que Deus está vendo isso. Mas o ser humano é que procurou estas coisas, o ser humano é que desprezou a Deus. Então, entretanto, quando o ser humano despreza a Deus, a sua palavra, colocando-se sobre, né, sobre o comando de Satanás, então a pessoa ela está caminhando para a eternidade sem Deus, para a condenação eterna. O diabo também será sentenciado e destinado ao mesmo lugar de destino, né? Então o diabo será sentenciado e destinado ao mesmo lugar. Então Satanás e seus anjos foram sentenciados e passarão a sua eternidade no local chamado lago que arde com fogo e enxofre. O próprio inferno será lançado nesse lago que arde com fogo e enxofre. No item 2 aqui, o que ensina essa doutrina? A realidade do inferno é um ensinamento integralmente bíblico. Então é a Bíblia que fala, né? O próprio Jesus nos alertou, e não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Por que fala alma e o corpo? Porque a pessoa terá um corpo preparado para passar a eternidade sofrendo no inferno. A alma, espírito e o corpo transformado. Mesma coisa a pessoa que passará a eternidade com Jesus também terá sua alma e espírito, mas terá um corpo transformado para passar a eternidade com Deus, um corpo que não peca mais. E aquele que for para o inferno terá um corpo inglorioso, né? Um corpo que passará a eternidade ali
de sofrimento, de sofrimento longe da presença do Deus verdadeiro. Então, descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma, assim de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é bem claro, não deixa nenhum tipo de dúvida, viu, sobre o inferno, sobre a doutrina das últimas coisas, não tem nenhuma dúvida, porque são aqueles que desprezaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passaram a eternidade totalmente separados de Deus, na presença do diabo e dos seus demônios. Então passaram a eternidade no local chamado lago que arde com fogo e enxofre. No item 3, diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível. Então a Bíblia deixa bem claro que ali o fogo não apaga. Diz assim, ó, em sua mão tem a pá, e limpará a ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e os salvos, e queimará a palha, os não salvos, com fogo que nunca se apagará. Então a Bíblia tem bem claro dizer, o fogo jamais se apagará. É fornalha acesa, são trevas. Também está falando aqui de trevas. Então o inferno, lugar de perdição, também é comparado às trevas. Diz assim, ó, e disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o inferno é lugar de prantos, ranger de dente e de trevas exteriores, fogo eterno, é chamado de fogo eterno, lago de fogo, onde está escrito ali no Apocalipse. E o Apocalipse ele deixa bem claro, né? Diz assim: e a besta foi presa e com ela o falso profeta. Então, as duas bestas do Apocalipse capítulo 13, que emerge da terra e que emerge do mar, que reinarão com Satanás durante a grande tribulação, será a trindade satânica. Será o líder político, o líder religioso e o próprio diabo governando nesta terra. No final da grande tribulação, está descrito aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, que é lançado vivo as duas bestas do Apocalipse, que é o falso profeta e o anticristo. Diante dela diz assim, ó, e a besta foi presa e com ela o falso profeta. Essa besta aqui é o líder político e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então durante a grande tribulação as pessoas são inquiridas a adorar a imagem da besta. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então os primeiros a chegar no lago que arde com fogo e enxofre é as duas bestas do Apocalipse capítulo 13, que é o líder político e o líder religioso, porque eles têm poder dado por Satanás, né? Então o seu corpo já é preparado para esse sofrimento eterno. Eles são os primeiros a chegar no lago que arde com fogo e enxofre. Alguém diz assim: pastor, mas não tem ninguém no inferno. O inferno está vazio, não. O que está vazio é o lago que arde com fogo e enxofre. O inferno mesmo está cheio. E nós temos que povoar o céu, né? Esvaziar o inferno, no sentido de que as pessoas que estão caminhando para lá agora precisam de restauração, precisam da graça de Deus. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo. Porque o Apocalipse diz, né? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Ele é lançado no próprio inferno e a própria morte. Então o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco, o inferno será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e o último a ser lançado ali será a própria morte. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, não, de forma alguma, mas o fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente uma rebelião contra o Altíssimo. Então o ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitam a Cristo receberão o castigo eterno. Então aqueles que rejeitam a Cristo receberão o castigo eterno. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus deixou bem claro desta forma. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é
pessoal. E a pessoa precisa o quê? Precisa então fazer esta escolha em vida, buscar a Jesus em vida. Conclusão: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação. Nós temos que valorizar mais essa tão grande salvação dada por Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Deus providenciou para as nossas vidas. Por isso devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Só Jesus é que pode salvar o homem, só Ele que é o único e o suficiente Salvador das nossas vidas. Perguntas. Número 1. Explique pelo menos um argumento apresentado na lição que nega o ensino bíblico sobre o inferno. Então, teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia. Quando nega a inspiração plenária da Bíblia, inventam até um inferno passageiro, né? Vai lá, sofre um pouquinho, daqui a pouco está salvo. Segunda chance. Isso não existe. Após a morte, segue-se o juízo. Pergunta 2. O que os falsos ensinadores afirmam ao distorcerem as verdades do cristianismo bíblico? O que eles fazem é transformar a verdade de Deus é mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Pergunta 3. Qual a palavra do Novo Testamento que traz simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final? Essa palavra é Geena, recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Pergunta 4. Cite ao menos 3 expressões que descrevem o inferno. Então, fornalha acesa, fogo eterno, lago de fogo. E lembrando que o próprio lago de fogo, né, ele é como se fosse um inferno para o inferno, que o próprio inferno será lançado lá após o juízo final. Pergunta 5. De quem é a iniciativa primária do destino do ser humano ir para o inferno? Quer dizer, então qual é a iniciativa primária? Não é Deus, é o próprio ser humano que nega a Deus. Então, a ideia do ser humano é para... A ideia do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente uma rebelião contra o Altíssimo. Porque o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos, mas aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado lá. Mas quem não é escrito no livro da vida? É aquele que em vida nega o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode escrever o nosso nome no livro da vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.